today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos aqui para mais uma sequência de exercícios resolvidos. Nessa sequência aqui eu quero resolver com vocês 5 exercícios relacionados ao movimento uniformemente variado. Esses exercícios são exercícios que eu retirei do blog, vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui no vídeo, né? E vamos então para a nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: o gráfico a seguir representa o módulo da velocidade v de um carro em função do tempo t. Analisando-se este gráfico, pode-se concluir que, então aqui você tem um gráfico da velocidade em função do tempo, onde a velocidade está variando de 0 a 20 em 10 segundos, permanece constante de 10 a 30 segundos, e de 30 a 40 segundos a velocidade varia de 20 para 0. Aí o exercício quer saber o seguinte: qual que é a nossa conclusão que nós podemos fazer com relação a esse gráfico? Primeiro, na letra A, ele quer saber a distância percorrida pelo carro entre 0 e 40 segundos. Ele quer saber se foi de 600 metros. Então, para a gente fazer isso, a gente vai calcular a área do gráfico. Então, a gente diz que ΔS é numericamente igual à área do gráfico, que nesse caso aqui é um trapézio, de 0 a 40 segundos. Então, é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, meu ΔS vai ser igual a quanto? Base maior, 40. Base menor, 20. Vezes a altura, que também é 20, dividido por 2. Então, meu ΔS vai ser igual a quanto? 40 mais 20 dá 60. Vezes 20 dá 1.200. Dividido por 2 dá 600. Então, essa é a nossa distância percorrida, é o nosso deslocamento, o que prova, então, que a nossa letra A é a alternativa correta. Mas vamos continuar aqui, ó. Letra B. Entre 10 e 30 segundos, a aceleração do carro foi constante e diferente de 0? Não, ela foi constante, mas ela foi igual a 0. Então é falso. Letra C. No instante t igual a 40 segundos, o carro se encontra novamente na posição inicial? Não. Em t igual a 40 segundos, ele está na posição 600 metros. Então é falsa também. A letra D. Entre 0 e 10 segundos, a distância percorrida pelo carro foi de 200 metros? Então a gente tem que fazer, tá? Então a letra D. Entre 0 e 10 segundos. Então eu vou fazer ΔS é numericamente igual à área do gráfico, que nesse caso aqui é um triângulo. Então ΔS é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então ΔS vai ser igual a base, que é de 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Então ΔS vai ser igual a 10 vezes 20, 200 dividido por 2, dá 100 metros. Então essa questão também é falsa. E a letra E, entre 30 e 40 segundos, a distância percorrida pelo carro foi de 400 metros? Também não. Foi de quanto? De 100 metros. Ou seja, ela vai variar 20 metros por segundo em 10 segundos, e está aqui provado. Então a única alternativa correta só pode ser o quê? A letra A. Beleza? Pessoal, vamos então aqui para a nossa segunda questão. Então, a segunda questão fala o seguinte: a figura mostra a aceleração de uma partícula em função do tempo. Considere que a partícula parte do repouso, ou seja, ela vai partir com uma velocidade inicial igual a 0, em t igual a 0. Calcule a velocidade em metros por segundo da partícula em t igual a 5 segundos. Ou seja, eu quero saber a velocidade da partícula nesse ponto aqui, quando o tempo foi igual a 5 segundos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que determinar a velocidade com que essa partícula passa pelo tempo de 4 segundos. Para fazer isso, eu vou analisar o gráfico. Beleza? Então, ou seja, eu vou dividir isso em 3 partes. Aqui a primeira parte, segunda parte e a terceira parte. Então, na primeira parte, qual que é a velocidade que ele vai atingir no tempo de 2 segundos? Para fazer isso, eu vou usar a equação do Voigt-Lavoie. V é igual a VO mais AT. V eu não tenho, velocidade inicial eu tenho que vale 0. A aceleração a gente tem, que vale quanto? 4 metros por segundo ao quadrado, que é constante, vezes a variação de tempo, que foi de quanto? De 2 segundos. Então, ou seja, no final de 2 segundos, ele vai ter uma velocidade de quanto? De 8 metros por segundo.
Quando ele atinge o tempo de 2 segundos, começa a nossa segunda parte. Quando ele atinge esse tempo aqui, ele está com uma velocidade de quanto? De 8 metros por segundo, que permanece constante durante 4 segundos. Durante o instante 2 até o instante 4 segundos. Beleza? E seja aí a aceleração permanece igual a zero. Então aqui eu tenho um movimento uniforme. Então de 2 a 4 segundos, ele vai percorrer um determinado espaço com uma velocidade constante de 8 metros por segundo. Quando ele chegar na terceira parte aqui, ou seja, quando ele atingir o tempo de 4 segundos, o que vai acontecer? Ele vai começar a acelerar novamente. Beleza? Só que agora ele vai ter uma velocidade inicial de 8 metros por segundo, que está aqui. Uma aceleração agora de 6 metros por segundo ao quadrado. E ele vai acelerar durante um tempo de 1 segundo. Qual que é a velocidade, então, no final desse movimento? Aí a gente vai usar de novo a equação do vô e da avó. V é igual a VO mais AT. Então vai ficar V é igual a quanto? A 8 mais 6 vezes 1. Então a velocidade vai ser de quanto? 8 mais 6, o que dá quanto? 14 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele, quando o tempo for de 5 segundos, é de quanto? É de 14 metros por segundo. Beleza? Pessoal, vamos aqui então para a nossa terceira questão da PUC. E ela fala o seguinte, ó. Um corpo se move em trajetória retilínea durante 2 segundos. Está aqui no gráfico, conforme mostra o gráfico. Analise as afirmativas a seguir. Então, ou seja, você tem aqui um gráfico da velocidade em função do tempo, onde de 0 a 1 segundo a velocidade permaneceu constante, ou seja, ele tinha um movimento uniforme, e de 1 a 2 segundos a velocidade aumentou, que indica que ele teve um movimento acelerado. Beleza? Então ele quer saber o seguinte, ao final do movimento o corpo terá percorrido 25 metros. Então vamos fazer por partes aqui então. Então vamos pegar a primeira afirmação aqui. Para determinar quanto que ele vai andar, de 0 a 2 segundos, eu vou calcular a área do gráfico. Certo? Então eu tenho aqui a área de 0 a 1 segundos e a área de 1 a 2 segundos. Então ΔS de 0 a 1 segundo é um retângulo. Então é base vezes altura. Então, ΔS vai ser igual a quanto? A base, que é 1, vezes a altura, que é 10. Então, eu vou ter aqui um ΔS, que é de quanto? De 10 metros. Ou seja, de 0 a 1 segundo, ele anda 10 metros. Quanto que ele vai andar de 1 a 2 segundos? De 1 a 2 segundos, a gente tem um trapézio. Então, é base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, meu ΔS vai ser igual a base maior, que é 20, base menor, que é 10, isso aqui vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, eu tenho aqui um ΔS, que é de quanto? 20 mais 10 dá 30, vezes 1, 30, dividido por 2, 15 metros. Ou seja, de 0 a 2 segundos, ele vai andar quanto? De 0 a 2 segundos. 10 mais 15 metros. Ou seja, ele vai andar 10 metros em movimento uniforme e 15 metros em movimento acelerado. Ou seja, o que vai dar um total de 25 metros. Ou seja, a primeira afirmativa ela é verdadeira. Beleza? Segunda afirmativa. Vamos para lá. Vamos fazer a nossa segunda afirmativa. Sua velocidade final é de 40 metros por segundo e a velocidade média no percurso foi de 25 metros por segundo? Não. A velocidade final dele é de quanto? É de 20 metros por segundo. Está aqui indicando no gráfico. Então, de cara, ela já é errada. Certo? Ela já está falsa. E a velocidade média vai ser de 25 metros por segundo? Não. A velocidade média vai ser de quanto? Vai ser o deslocamento pelo tempo. Então, a velocidade média ela vai ser de quanto? 25 dividido por 2, o que dá 12,5 metros por segundo. Então, a afirmação 2 ela é duplamente falsa. A velocidade final não é de 40 metros por segundo e a velocidade média no percurso não é de 25 metros por segundo. Tá? Vamos para a nossa terceira afirmação. A terceira afirmação fala o seguinte.
A aceleração entre t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos foi de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração nessa parte é de 10. Para fazer isso a gente vai fazer delta aceleração é igual a delta v sobre delta t. Então a aceleração vai ser igual à velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 10, dividido pelo tempo, que é de quanto? De 1 segundo. Pela variação de tempo, que é de 1. Então 20 menos 10 dá 10 dividido por 1, 10 metros por segundo ao quadrado. Então a afirmação 3 também é uma afirmação verdadeira. Beleza? Então a nossa resposta só pode ser o quê? Letra D. Se apenas as afirmativas... Letra E. Se apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quarta questão. A quarta questão é uma questão da Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, no Paraná. Uma questão bem legal. Um trem deve partir de uma estação A e parar na estação B, distante 4.000 metros de A. A aceleração e a desaceleração podem ser, no máximo, de 5 metros por segundo ao quadrado. E a maior velocidade que o trem atinge é de 20 metros por segundo. O tempo mínimo para o trem completar o percurso de A a B é em segundos de... Então veja bem, você tem aqui uma trajetória retilínea, certo? Onde eu vou orientar da esquerda para a direita como sendo positivo. Aqui você tem a estação A e aqui você tem a estação B. E a distância entre essas duas estações vale 4.000 metros. Então veja bem, o trem ele vai partir do repouso, acelerar com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, a gente vai dividir essa trajetória em 3 partes. Então aqui eu tenho uma primeira parte, onde esse móvel, o trem, vai acelerar, tá? Nessa primeira parte, ele vai descrever em movimento acelerado. Eu vou ter aqui uma segunda parte, onde ele vai desacelerar, então ele vai percorrer em movimento retardado. E aqui eu tenho uma terceira parte que ele vai percorrer em movimento uniforme. Então a primeira coisa que eu vou fazer, quanto tempo ele vai gastar para acelerar e desacelerar, já que a taxa de aceleração e desaceleração é a mesma. Então eu vou fazer então aqui a primeira parte. Beleza? Tem aqui a nossa primeira parte. Para fazer a primeira parte, para determinar o tempo que ele vai gastar para acelerar e atingir a velocidade de 20 metros por segundo, eu vou usar a equação do vô e da avó. Então, V é igual a VO mais AT. Então, ou seja, a velocidade que ele vai atingir aqui é de 20 metros por segundo. Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. A taxa de aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, 20 é igual a 5t. Então, o tempo que ele vai gastar acelerando é de 4 segundos. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte 2. Só que nessa parte 2 ele não vai acelerar, ele vai desacelerar. Ou seja, quando ele chegar aqui nesse ponto aqui, ele vai iniciar a desaceleração dele. Então, quanto tempo ele vai gastar para desacelerar? Para passar a velocidade de 20 para 0. Vou fazer a mesma coisa. V é igual a VO menos AT, porque ele está desacelerando agora. Então a velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, a aceleração é de 5t. Então, ou seja, 5t é igual a 20, então o tempo é de quanto? É de 4 segundos. Esse é o tempo que ele gasta desacelerando. Então, ou seja, para acelerar de 0 a 20 e desacelerar de 20 a 0, ele vai gastar 4 mais 4 segundos. Beleza? Mas agora a questão é, quanto que ele anda durante esses 4 segundos de aceleração e desaceleração? Para a gente calcular esse tempo, o quanto ele vai andar, a gente vai usar a equação do sorvetão. Então, ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, ΔS vai ser igual, velocidade inicial, vou considerar aqui a aceleração, é 0. Então, é AT ao quadrado sobre 2.
Então, ΔS vai ser igual a 5 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16, vezes 5, 80, dividido por 2, 40. Então, ele vai andar 40 metros acelerando e depois ele vai andar mais 40 metros desacelerando. Ou seja, desses 4.000 metros, 80 metros ele acelera e desacelera, o que significa que em movimento uniforme ele vai andar quanto? Ele vai andar 4.000 menos 80, o que dá 3.920 metros. Beleza? Então, ou seja, essa parte 3, essa terceira parte, a gente vai determinar quanto tempo ele anda em movimento uniforme. Então, ou seja, a gente vai levar em consideração que ele vai percorrer um deslocamento em movimento uniforme de 3.920 metros, com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Em quanto tempo ele vai andar isso? Aí é só a gente aplicar a equação do sorvete. Então, ΔS é igual a V vezes T. Então, ΔS, o ΔS a gente tem, que vale 3.920, é igual a 20T. Ou seja, T vai ser igual a quanto? 392 dividido por 2 dá 196 segundos. Ou seja, ele anda 196 segundos em movimento uniforme. Então, qual que é o tempo total de viagem dele? O tempo total é o tempo na primeira parte, que vale quanto? Que vale 4 segundos, mais o tempo na segunda parte, que vale 4 segundos também, mais o tempo na terceira parte, que é de 196. Então, o tempo total vai ser de quanto? 204 segundos. Esse é o tempo total que ele vai gastar viajando. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui agora para a nossa quinta e última questão dessa sequência de exercícios. E ela fala o seguinte, ó, um ponto material percorre uma trajetória retilínea com movimento uniformemente variado. Sabe-se que no intervalo de tempo de 4 segundos ele passa 2 vezes pela mesma posição, com velocidades de mesmo módulo. Na primeira vez que ele passa por essa posição, sua velocidade é de 10 metros por segundo, positiva. Pode-se afirmar que a aceleração desse ponto material em metros por segundo é... Então, ou seja, você tem aqui uma determinada trajetória retilínea. Você tem aqui uma determinada trajetória retilínea. E ele fala o seguinte, que a primeira vez que ele passa por essa trajetória, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Certo? E ele passa por esse mesmo ponto 2 vezes em 4 segundos. Então você tem aí uma variação de tempo que é de quanto? Que é de 4 segundos. Para a gente calcular a aceleração, a gente vai partir da relação. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então o que a gente tem? Presta atenção. Quando ele está voltando, ele passa por esse ponto com uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que como ele está voltando, ele vai passar com uma velocidade o quê? Negativa. Beleza? Quando ele está indo, ele passa por esse ponto também com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então é uma velocidade o quê? Positiva. 10 metros por segundo. Então, ou seja, para calcular a aceleração, a gente vai fazer velocidade final menos velocidade inicial sobre a variação de tempo. Então a aceleração vai ser igual a velocidade final menos 10, menos da fórmula, velocidade inicial, 10. Isso aqui dividido por quanto? Por 4 segundos. Então a aceleração vai ser igual a quanto? Menos 10. Menos mais 10 dá menos 10. Então menos 10 dá menos 20. Dividido por 4. Então a aceleração desse carro vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E essa é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, encerra aqui essa nossa videoaula. Ficou um pouco grande, porque os exercícios são um pouco mais trabalhosos. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do.
anybody feels the way I do about you now.